Nova Estela Ex Libris, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio na sua produção, concepção da editora da PUC São Paulo, a Eduque, e que traz convidados aqui no nosso Nova Estela, autores, professores, editores. Vamos futuramente trazer aí pessoas do mercado editorial também, distribuidores, livreiros. E hoje nós temos a grande alegria de estar aqui com a Kátia Braghini. Ela é professora e pesquisadora da PUC São Paulo, no programa de estudos pós-graduados em Educação, História, Política e Sociedade. Ela é pós-doutorada no Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Já é a segunda mineira que nós estamos... Não é mineira, mas que morou em BH, que nós estamos aqui no Nova Estela essa semana. É doutora e mestre em Educação pela PUC São Paulo, graduada e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, pela USP, e coordena atualmente, né, o programa de pesquisa A História da Escola por seus Objetos, Etnohistória da Escola Brasileira, séculos XIX e XX, e o Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos, o NEL. E recebeu o Prêmio Jabuti em 2016, o ano passado, o último Jabuti do momento, na categoria Educação, com a obra Juventude e Pensamento Conservador do Brasil, um lançamento da Eduque, com apoio da FAPESP, nossa fundação aqui do Governo do Estado de São Paulo. E eu convidei a Kátia, obviamente, por ser a nossa jabutizada, né, mais recente. A Eduque ainda não tem muitos jabutis, mas tem jabutis seguramente de muito mérito pela tua pesquisa. Então eu queria que você hoje nos contasse um pouco da pesquisa e o resultado dessa pesquisa nesse lindo livro aqui, Vencedor de Jabuti. Muito bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem, esse livro, ele virou livro, se transformou em livro por conta de um resultado de uma tese que eu fiz aqui, é a minha tese de doutorado aqui na PUC. A época foi em 2010 e com essa tese, a gente, à época, recebeu o prêmio, a menção honrosa de teses da CAPES. E, passado algum tempo, eu apresentei o projeto na Eduque, né? Ele foi muito bem recebido e aí se transformou nesse livro, né? É um trabalho, então, que eu fiz aqui dentro da universidade, né? Um trabalho de autoria e até de parceria mesmo com os meus professores, né? É filho da PUC. Filho da PUC. Sim. Belo filho da PUC. E o que se aborda aqui, né? Juventude e pensamento conservador no Brasil, né? Juventude não é a vanguarda? Então, pois é. Num primeiro momento, a gente percebe, né, com essa pesquisa, que existe, sim, né, uma historiografia bastante concentrada em apresentar, nesse período que eu abordo, porque eu estudo os anos 60, 70, né, uma juventude urbana bastante contestadora, vanguardista, né, metida com arte, com produção cultural. Então, existe, com literatura, existe sim uma concentração, né, de uma juventude que também se autoproclamou vanguardista, né? Mas, de alguma forma, assim, o meu interesse ele acabou se voltando para ver um outro foco juvenil, né, que é pouco abordado, muitas vezes esquecido e acho que um pouco abandonado, né? Uma juventude mais silenciosa, conservadora mesmo, né? E que trabalhou, de certa forma, no movimento estudantil, numa vertente tradicional, conservadora, voltada mesmo à manutenção, né? E favorecendo a ditadura militar, né? Então, de certa forma, o livro ele tenta abordar uma juventude urbana bastante multiforme, né? Ela não fica concentrada nessa juventude que foi atuante politicamente, conhecida, principalmente no movimento estudantil universitário, a UNE, mas que também aparece em contrapartida a este movimento, né?
Então, assim, uma parte da pesquisa, seria até necessário mais pesquisa sobre, né? Apresenta mesmo um movimento estudantil, secundarista, universitário de extrema-direita, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né? a ter como percepção ou representação do tempo. Ou não, né? Ou você, quando fez, era essa a nossa concepção. Isso. E nos dias de hoje, bem recente, a gente já começa, sem ter lido o teu trabalho, Sim. a perceber a existência e até um certo susto, né? Com essas redes sociais, essa juventude começa a mostrar Sim. a cara de forma mais Acirrada. acirrada, né? Sim, sim. De fato, o que a gente percebe a respeito dos estudos da juventude, na história, né, e no caso, no campo da história da educação, a gente consegue ver, né, embates, sim, juvenis entre uma juventude mais tradicional, conservadora e não, né? Isso depende muito de foco de pesquisa. Agora, o que dá para perceber, né, uma parte mesmo dos estudos desse período, quando fala de juventude conservadora, também se limita muito a estudar, e nem é tanto, né, os trabalhos a respeito do Comando de Caça aos Comunistas, né, que é o CCC, talvez um dos mais conhecidos grupos estudantis, juvenis, de extrema-direita do Brasil. Mas mesmo ele, né, era organizado por facções, por agrupamentos que vão se juntando a ele, grupos armados, né, com um discurso absurdamente fascista, né. Mas também uma outra parcela de um certo movimento que não é conservador, mas não é tão violento, né. É mais uma juventude que se fixou muito nos trabalhos de base, junto com entidades de direita, né, com a Liga das Senhoras Católicas. Então, era uma atuação que passava mais pelos entremeios, né, da universidade, por um trabalho mais de salão, né, que também era financiado por uma série de ligas, né, de direita, e que, de alguma forma, fez a contrapartida juvenil, né, para refrear um certo discurso que apresentava mesmo a atuação estudantil mais vanguardista, mais de esquerda, né. E para o nosso telespectador se inteirar do teu trabalho, né? Sim. Quais foram as suas fontes, né? Você pegou que material? Eu vi que tem coleção de revista, né? Como é que foi essa materialidade que você foi buscar para embasar a tua pesquisa, né? Pois bem, essa história ela é interessante porque eu fiquei um tempo no início do meu doutorado procurando uma documentação e eu queria muito achar algo que fosse, primeiro, que ainda não tivesse sido utilizado, né? Depois, queria algo que me chamasse a atenção por conta da história que conta. E acabei descobrindo isso aqui dentro da PUC mesmo, porque a coleção desta revista, a revista produzida por uma editora brasileira, a Editora do Brasil, que é uma editora que ainda funciona, familiar, que tem histórico, né, na editoração de livros, principalmente didáticos. Ela lançou uma revista, né, e a coleção está quase completa aqui. Então, né, primeiro essa coisa de caçar, né, a revista, eu catei porque eu achei muito simples, né, a materialidade mesmo. De curiosa fui ver. E, de repente, eu começo a lidar com uma revista que passa a aglomerar. Ela tem uma característica de clipping editorial, né, que foi o objetivo mesmo da editora, né, fazer um clipping de assuntos de interesse dos professores brasileiros numa única revista. A revista era dirigida para os professores? Totalmente para os professores, principalmente secundaristas. E na organização da documentação, a gente vê que essa editora ela teve, sim, muito capricho em fazer circular a revista, né? Ela atingiu
todos os ginásios públicos do país, né? Ela teve uma circulação bastante boa. E uma revista assim, que, na história de revistas, principalmente educacionais, ela tem um diferencial. Ela nunca teve falhas na sua publicação, né? Do dia que ela abriu até o dia que ela encerrou os trabalhos, ela nunca teve uma falha, né? Ela, todos os meses... Nenhuma interrupção. Nenhuma interrupção. E nessa revista, então, eu começo a perceber, né, a publicação de uma série de artigos atacando, em primeiro lugar, um movimento estudantil que passa a se mobilizar em torno de modificações nas estruturas universitárias nos anos 60, que acaba depois desencadeando na reforma universitária em 68. Né? E a revista, ela progressivamente, ela vai destilando uma raiva muito grande, né? Por conta deste movimento que segundo ela, desestabiliza a harmonia nacional, né? E aí, ao mesmo tempo, ela vai agremiando outros veículos de comunicação, né? Numa espécie de porta-voz, né? De outros veículos de comunicação. Então, nisso vão sendo acumulados dentro da revista editoriais, reportagens do Estado de São Paulo, do Globo, do Diário de Notícias, Jornal do Brasil, né? Ela foi fazendo seleções, né? E, no fim, na verdade, da revista eu acabei ampliando essa base documental para ir para uma imprensa, para a imprensa de massa, né? E tentar vasculhar mais, né, essas linhas editoriais nos jornais, para acompanhar se, na verdade, a editora, o que ela fazia era acompanhar um pool, né, de imprensa que resolveu atacar mesmo o movimento estudantil e apresentar um outro tipo de juventude, né. E essa revista, como ela se mantinha, como que ela se financiava, a própria editora bancava? Sim, num primeiro momento ela apareceu de uma forma muito simples, porque a ideia era ajudar os professores em questões burocráticas a respeito da manutenção ou da fiscalização do trabalho deles no governo federal, que era quem fiscalizava, né, o trabalho dos professores secundaristas. Com o tempo ela foi se desenvolvendo, passou a fazer propagandas, né, do seu conteúdo editorial, dos seus livros, né, dos seus autores. Aos poucos, uma ou outra empresa passou a se associar, né? Mas ela se colocava como uma editora, né, que até para manter o discurso que ela tinha, livre, né, que ela mesma se mantinha, né? E ao longo do tempo também com a pesquisa a gente percebe, né, a história de uma editora, né, de uma editora que nasce de uma outra editora, porque a Editora do Brasil ela nasce de um apêndice, né, um grupo de funcionários e editores da Companhia Editora Nacional funda a editora. É uma editora familiar e ela, dessa pequena editora, ela progressivamente vai se expandindo até chegar em 72 e ter talvez o segundo maior parque editorial do país, né? Ela, em venda de livros didáticos, eu acredito que ela só perdia para a Editora Nacional, né? Então, a gente vai vendo também que, se bem que nas discussões em torno da produção de livro, né, porque enquanto ela está discursando em favorecimento ao governo posto, a gente percebe um certo movimento das editoras dentro das comissões de ensino para também poder produzir livro, né? Acho que esse período foi o boom das editoras didáticas, né? Ela foi porque a gente vê primeiro a expansão do ensino público, né? Do ensino público secundarista, depois uma parcela da expansão do movimento universitário privado, né? E essas editoras todas estão muito mobilizadas, né, a poder trabalhar nessas comissões, porque são as comissões de ensino que passam a trabalhar para poder desenvolver um certo tipo de currículo, né, e a montagem de um currículo que passa pela editoria dos livros didáticos, né. Então tem um boom editorial. Em 69 ainda
tem pesquisas agora sendo produzidas até no nosso programa, né, tentando perceber a injeção de dinheiro do MEC-USAID também nas editoras. Explica o MEC-USAID, que nem todo nosso sim. telespectador está ao par. O MEC-USAID é um grupo, um agrupamento de acordos. É um ícone dessa ditadura militar. Sim, um ícone, né? Porque ele é muito marcado na história, né, da ditadura militar, mas o interessante é que tem pouca pesquisa sobre, né? E, assim, na verdade, é um agrupamento de acordos, principalmente educacionais, relacionados à melhoria da infraestrutura educacional brasileira, né? Numa parcela dos trabalhos, a gente percebe que a ideia é fazer um treinamento, né, dos professores na América Latina, até num sentido geopolítico mais amplo, né, de resguardo mesmo desse corpo docente, para militar contra o comunismo internacional, as revoluções socialistas. Mas, de certa forma, ao que parece, aconteceu mesmo uma injeção de dinheiro em alguns aspectos estratégicos de interesse da própria USAID, né, que é a agência norte-americana que participa desse acordo com o Ministério da Educação. Mas também, pelo que eu estou percebendo nessa pesquisa que está sendo produzida por uma orientanda minha, a Pamela, não, na verdade, o Brasil, uma grande parcela da manutenção do acordo é brasileira, né? Então, a gente está tentando entender como é que funcionava isso. Quem eram esses brasileiros? Nós temos editoras, nós temos o próprio Ministério, institutos, né? Há a possibilidade, temos que ver na documentação, de trabalhos com o IPES, né? Que são esses agrupamentos que vão organizando a possibilidade do acordo ter continuidade, né? Porque pela imprensa, falar do MEC-USAID começa no início dos anos 60 e a imprensa só para de falar nele no final dos anos 70, né? Então tem um longo período, né, de relacionamento, né, com a agência norte-americana de ajuda, né, de auxílio. Mas voltando aqui ao seu Juventude e Pensamento Conservador no Brasil, com um belíssimo jabuti, que você trouxe aqui para a PUC, você diria assim que esse papel dessa revista, junto aos professores principalmente, exercem efetivamente um encaminhamento junto a essa juventude, como você falou, mais silenciosa, conservadora, né? O interessante, no período... Até porque muitos professores foram presos, né? Quer dizer que... Sim. Não, o que a gente percebe, não só pela minha pesquisa e outras pesquisas, que a gente não pode dizer, né, que todos os professores participaram disso de formas tão silenciosas. De fato, a gente tem um pouco de tudo também, né? Tem outras pesquisas que vão apresentando, inclusive, que os professores, eles têm também as suas artimanhas para poder trabalhar um certo conteúdo um tanto proibido, né, mas que, de alguma forma, não vazasse, né, de forma a ser preso. Tem professor que não, é completamente favorável ao regime, prega esse tipo de coisa em sala de aula, tem um pouco de tudo. No caso, o alcance imediato desta revista em si, a respeito dos discursos que ela prega contra a juventude, se isso reverberava, pela revista mesmo a gente não consegue detectar tanto, né? O que a gente percebe é que, de fato, os professores folheavam, liam, a seção de correspondências, tinha correspondência do país inteiro, eu fiz... Carta do leitor. Carta do leitor, né, enaltecendo, claro, a revista, ela não evita colocar coisas que a critiquem, mas então você percebe que assim os professores usavam a revista, né? Agora, efetivamente, se esse discurso isolado, né, fazia esse tipo de efeito, é um tanto difícil captar. Mas nunca é um discurso isolado, né? Então, como ela participa disso num plano editorial, de comunicação. Teve o futebol, teve a Sim, música, né? Exato. A música tinha os dois lados, tinha o lado Exato. de protesto, mas tinha o lado também de
Exatamente. Ficar numa nice, né? E, assim, paralelo a isso, também a gente vê o desenvolvimento da TV, né? Das propagandas em cinema, quer dizer, aí nesse sentido eu acredito que sim, né? Ela estava muito bem acompanhada e aí teve... O cinema era o Canal 100, né? E o Jamanzon, né? O Canal 100, né, passava os documentários, os telecines, né? Telecines, Isso. hidrelétricas. Exatamente, né? Das grandes obras, é isso, né? Aí, Grande Brasil. Né? Exato. Então, nesse caso, a gente... Claro que tinha o Pelé lá junto, então acabava ficando... Eu, por exemplo, ficava ligado. Né? Pois bem, né? É isso. Então, eu acho que nesse aspecto foram, sim, muito bem sucedidos, né? Então, é um discurso muito forte, muito coeso, e uma força... A gente vê bem qualificado o significado da palavra hegemonia, né? De quando os meios de comunicação todos se unem para criar uma imagem de progresso. De progresso e de coesão social, né? De harmonia social e apontar quem são os inimigos. Né? E a revista termina, você falou que ela tem começo, meio e fim, né? Termina. Isso. E em 96 ela termina e o argumento que ela usa é que ela não tem mais sentido no mundo da internet. Né? Que eles podem fazer o mesmo tipo de comunicação via net. Via net, exato. E aí ela se encerra. Né? Então, já acredito que primeira, segunda, talvez a terceira geração da família, né? Da família Costa, que cuida mantém a editora. Né? A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Eu queria aproveitar, se você quisesse falar um pouquinho de outras pesquisas, além do livro que você coordena aqui na PUC, como estudo das escolas, né? Sim. Como é que chama? Etnohistória. Etnohistória. Isso. Explica um pouco para nós aí. Na verdade, eu encerrei o meu doutorado pensando, né, que eu ia dar continuidade aos estudos da juventude, estudos históricos sobre a juventude brasileira. Mas no meio no andar da carruagem, eu acabei descobrindo um museu escolar e agora eu faço o inventário desse museu escolar. Ele é bastante precioso, né? No sentido de guarda de objetos históricos escolares, ele é um dos únicos no país, né? Que é o Museu Escolar do Colégio Arquidiocesano. E o que aconteceu é que, de repente, eu passei a ter muito amor pelo estudo dos objetos da cultura material, mas mais para o aspecto museológico, do artefato, né, do trabalho histórico dos professores, da prática docente com um certo tipo de material, que um dia já foi inovação, deixou de ser. Né? Uma parcela desse trabalho é para os materiais em geral, mas no caso do Museu do Arque, ele é essencialmente um museu histórico do patrimônio científico educativo. Né? Onde ele fica? Fica o Colégio Arquidiocesano fica na Santa Cruz, né? Ali na Vila Mariana, bem em cima da Estação Santa Cruz. Né? O senhor está convidado, todo mundo da editora, né? Que eu sei que o senhor é historiador da ciência, vai ficar bem feliz de ver. Fiquei bem interessado. Muito interessado. Ali, numa listagem inicial, né, de instrumentos de física e química, principalmente do século XIX até meados de 1950, no século XX, são 600 instrumentos, material de história natural, a gente não tem nem ideia de quanto porque é muita coisa. E esse trabalho que você faz lá é conveniado com a PUC? Sim, então eu tenho o convênio com a PUC, no trabalho, que é em parceria com o próprio colégio, né, que hoje participa bastante dos trabalhos. Nós temos ICs de ensino médio que trabalham no inventário, né, e na manutenção das peças, etc. Mas, na verdade, o programa todo ele está relacionado a pesquisas na Universidade Federal de Minas, o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro, o MAST, que a minha parceria é com o professor Marcos Granato, do MAST, com um grupo de pesquisa de ciências, de história das ciências na Unifesp, o professor Reginaldo Meloni,
e a professora Marta Lourenço, da Universidade de Lisboa. Esse é o grupo que compõe o trabalho do nosso grupo aqui na PUC e, né, de certa forma, uma relação, né, da história da educação com a história da ciência, numa parceria muito interessante, porque nós, os educadores, os historiadores da educação, né, sempre tentando entender, né, a prática científica com o seu rigor científico e, em contrapartida, o historiador da ciência muito interessado em saber por que teve tanto consumo de objetos e materiais científicos nas escolas, né, num certo período. Cátia, vou ter que ir te interrompendo. Sim. O tempo da televisão voa. Sim, foi mas ótimo. Foi, além da linda exposição que você deu para nós sobre o teu livro, ainda terminamos aqui iniciando uma aproximação de áreas dentro da universidade. Acho que isso faz muito parte legal. do nosso Nova Stella e faz parte de uma universidade, né? A gente está descobrindo caminhos cruzados, né? Exato. E o Nova Stella Ex Libris, falando agora com escritores, com autores de livros, com editores, se despede esperando ter nosso telespectador no mesmo horário, no mesmo canal ou a qualquer momento, em qualquer lugar, no YouTube, na internet.